Olá. Olá a todos. Muito obrigado. É minha primeira conferência. É minha primeira apresentação em inglês. Estou muito animado. Eu também estou muito ansioso. Mas agradeço por estar aqui. Obrigado por me convidar para falar sobre Flow nesta conferência. É uma grande honra. Meu nome é Léo e eu fui diretor de animação em Flow, o filme. Então, vou falar sobre métodos de animação no Blender. É um tipo de feedback dos usuários, como você pode adivinhar. Vai ser tecnicamente básico, para que você possa respirar. Quero dizer, todos vocês estão fazendo coisas incríveis. Estou muito impressionado. Então, parabéns pelo que todos vocês estão fazendo. E o Blender é minha nova família de coração. Desde que comecei a trabalhar 8 anos atrás. Sou muito grato, agradecido e feliz por ter a oportunidade de usá-lo na maioria dos meus projetos. Muito obrigado, Blender. Agora vamos nos conectar. Vou começar falando sobre minha formação e meu gato. Comecei a aprender animação 2D no começo porque adoro a conexão com as ferramentas e a maneira como você pode ter um resultado adorável muito rápido. Mas eu pertenço a esta geração que viu os estúdios se moverem sobre a tecnologia 3D e abandonando seus projetos 2D. Então, considerando a situação, me senti obrigado a aprender 3D. E eu tenho que admitir, não foi fácil para mim no começo. Sabe, naquela época, o 3D não era muito amigável e atraente. Então foi isso também quando percebi que adorava animação mais do que desenhar. E que eu realmente não me importava com a técnica se pudesse fazer animação. Obviamente, após um período de adaptação e aprendizado, comecei a dominar o software 3D e a trabalhar em animação depois da escola. Mas ainda assim, a técnica 3D não era muito divertida de usar. Para resumir, adoro animação. Mas gostaria de ter algo mais amigável para fazer animação. Porque no final do dia, ainda sou um artista. E então chega o Blender. Depois de aprender o básico no Blender, tive minha primeira chance com Michel Oslo para o filme de Michel Oslo, Delia Pari. Um tiro no escuro com mais de 500 personagens no recorte 3D. E foi tão fluido e fácil de fazer que não larguei o Blender depois. Vejam esta filmagem. Sim, foi minha primeira tentativa com Blender. E você pode ver que os personagens são planos. Michel Oslo é um diretor de animação tradicional para fazer seu projeto com diferentes técnicas e materiais e usar todos os tipos de truques para contar sua história. Por muitas razões, Michel Oslo e Jean-Sil Bobalodes, os diretores do Flow, são parecidos comigo. Ambos são autores e criam seu mundo sem limitações. Eles são guiados por sua ideia e nunca pensam no projeto com restrição de técnicas. E devido à minha função, tenho que possibilitar a escolha artística. E o Blender é fácil, com muitas soluções acessíveis que tornam tudo possível. Depois disso, fiz muitos projetos usando o Blender, e quanto mais o usava, mais o adorava. Agora o próximo. Sim. Deixa eu tomar um gole d'água. Ok, então vamos falar sobre Flow. Quando fui apresentado a Jeans pelos produtores de Sacre Bleu, sabia que ele tinha seu próprio estilo e estava acostumado a trabalhar sozinho.
Graças à minha experiência, pude me adaptar ao estilo dele e levar meu conhecimento ao projeto. E rapidamente estávamos na mesma página e comecei a desenvolver. E começamos a desenvolver animação. Então, o que é o Flow? Flow é sobre um gato solitário que teve que deixar sua vida inteira para trás por causa de um aumento monstruoso nas águas e foi forçado a viver com outros animais para sobreviver. O filme se concentra na comunicação, compreensão, respeito e solidariedade entre as pessoas. E tecnicamente essa é uma visão geral dele. É longa-metragem, com 81 minutos de duração. Eu li ali. 22 sequências são 307 filmagens, o que é muito poucas filmagens para um filme. O comprimento médio de filmagem é de 380 quadros. Isso representa 15 segundos. Foram 2 segundos de animação por dia. Nos adaptamos com a dificuldade da filmagem. E não há diálogo no filme. É uma das características fazer alguma escolha artística depois disso. Voltaremos a esse recurso mais tarde. Então, como foi o desenvolvimento primeiro? A princípio, já recebemos muitas coisas úteis da Dreamwell na Letônia. Vou mostrar a vocês. Lançarei o animático em segundo plano para ver como ela ficava. Nós pulamos aqui apenas para ter algum exemplo. Talvez não esta filmagem. Então, todos os personagens projetados eram rígidos. Todo o ambiente foi projetado. E uma animação 3D completa feita no Blender, com ambientes avançados e muitas informações de animação, como as mudanças, a direção dos olhos, algumas poses como pedra ou outras, etc. Sim, para um animático, é bastante avançado. E foi fácil para mim imaginar como colocar a animação dentro dessa filmagem. É uma animação, assim, nítida. Muito tempo foi salvo, porque poderíamos usar o mesmo arquivo para adicionar nossa animação. Assim, o desenvolvimento começou a experimentar sua plataforma porque eles fizeram suas próprias plataformas e definiram com Gint o estilo de animação. Era óbvio que tínhamos que buscar a animação realista. Mas dadas as diferentes situações que o personagem enfrentaria e as restrições de tempo de produção, optamos por um estilo naturalista de animação. Em outras palavras, tivemos que chegar o mais próximo possível do comportamento, movimentos e expressões naturais dos animais, enquanto nos permitimos um toque de liberdade e aleatoriedade. Então, vejamos a primeira filmagem que fiz durante a etapa de desenvolvimento. Assisti a muitas referências de vídeo para combinar com o estilo em que havíamos concordado. No estágio do bloco avançado, discutimos a possibilidade de fazer a animação em 2 após a etapa de bloqueio. Tantos ótimos filmes quanto eu fiz, mas dado o clima do filme, e com todos os personagens mudando durante filmagens longas e o movimento constante da câmera, isso não funcionaria no Flow. Mas, na verdade, Roggins era uma mente aberta para seu filme. E o resultado deste teste foi bom para nós. Além disso, tendo em mente aspectos diferentes das filmagens de documentários, deixei nas filmagens alguns erros intencionais de encenação,
Como quando aqui o lemur coloca a cabeça para fora do quadro, enquanto continuava seu movimento sem se preocupar com a câmera. Então foi uma escolha artística. Oh, desculpe. Ok. Não, desculpe por isso. Eu tenho que voltar. Desculpe pelo acidente. Então, com Christoph, senhor, acho que alguns caras conhecem. Como diretor técnico, validamos o que estava funcionando e levantamos quaisquer problemas que possam afetar a produção. Primeiro, o método. Nós o chamamos de orgânico. Isso significa que estávamos em constante comunicação com a equipe e os diretores, organizados ou espontâneos. E validamos um progresso passo a passo usando um fluxo de trabalho específico, adaptado ao gerenciamento de produção do site, Kitsu. Também temos um gadget. É um gerente de ativos para tornar a conexão entre o Blender e o Kitsu e tornar a manipulação de arquivos segura e conveniente. Vou mostrar o fluxo de trabalho logo depois. Então, validando o estilo de animação. Eu tive que desenvolver mais o estilo, reagrupar todas as informações para a equipe futura e preparar tudo o que pudesse ajudar a animação antes da produção, como bibliotecas de animação, referências, método, explicação, etc. Então, também desenvolvi isso depois. Infelizmente, o equipamento não era ideal o suficiente para se encaixar na produção e atingir as necessidades de animação. Então, a plataforma era muito pesada, com muitos ossos, mas não detalhada o suficiente como expressão facial. Na prática, a taxa de atualização, a taxa de quadros foi um pouco baixa. E se você considerar animar uma filmagem no escuro com muitos personagens, isso é terrível. Além disso, alguns ossos essenciais estavam ausentes. E não havia seleção para ajudar os ossos da animação. Para terminar, concluímos que era melhor reconstruir as plataformas, para que pudéssemos ter plataformas muito ajustadas e mais fáceis de gerenciar problemas eventuais. Esperávamos não precisar ter todos os personagens a princípio, então organizamos a fabricação. Organizei uma ordem de fabricação para ter todos os personagens a tempo. Então, aqui está o fluxo de trabalho que temos. Então, está separando as 4 etapas. Bloco A, os essenciais. Bloco B, mais detalhes. O spline, com filmagens de spline, com uma curva suave e polimento. O polimento é mais para o check-up. Então, o bloqueio de uma maneira reproduzirá a encenação, melhorará as poses e especificará as intenções. Damos apenas a afirmação essencial com a pose-chave, as mudanças, as expressões, etc., sem fazer transição entre poses. Este também é o momento de configurar sua cena com restrição com o caminho. Por exemplo, se ele for correr, criar o caminho com a velocidade de movimento certa e parar de acordo com como a câmera se move para verificar se funciona bem. Reservar um tempo também para mostrar a referência que você deseja usar e discutir isso. De qualquer forma, o objetivo no bloco A é entender as intenções. Então, após a validação,
Seguimos no bloco B. Agora que a intenção foi validada, continuamos a animação respeitando o estilo e quaisquer notas que acompanham a validação do bloco A. Este é o momento para importar a ação da biblioteca de ação. É necessário, se for necessário, para trabalhar na transição entre as poses. Se um novo ciclo de animação for necessário, ele também pode ser criado e validado nesta etapa. E tudo deve ser definido nesta etapa. E não deve haver mais nós na animação. Mas é claro que se a filmagem for muito simples, você poderá ir diretamente para a etapa do spline. Então, a etapa do spline, como eu disse, a ideia é transpor a mesma energia que a etapa de animação de um bloco no spline e melhorar o estilo naturalista do movimento. Sabemos que a etapa do spline tende a suavizar as animações. Então, é necessário se concentrar no tempo, adicionar um pouco de excesso, desincronizar partes do personagem do corpo e fazer algumas variações. Adicionar o movimento natural nas orelhas, nos olhos e nas caudas. Dependendo do personagem, a maior parte da ação de animação estará na biblioteca de ações. E você também pode criar algum movimento JAX, se necessário. E tudo isso, todas essas regras foram feitas para fazer a animação durante filmagens longas. Porque algumas filmagens podem durar 6.000 quadros ou mais. E temos que obter a mesma energia durante o início e o fim da filmagem. E para terminar a etapa do polimento, é o último passo para a correção, se necessário. Verificar 2 vezes se existem alguns bugs ou falhas. Também podemos melhorar alguns movimentos ou formas, se necessário, como as caudas ou a expressão, que são mais difíceis de dominar, mas em geral não deve mudar em comparação com a animação spline. Então, o que eu fiz para preparar a produção de animação? Vimos o fluxo de trabalho pouco antes. Agora, vou falar sobre como nossos compartilhamentos e comunicações foram organizadas. Coordenar a comunicação entre a equipe foi bem fácil. Usamos o Slack, podemos usar o Discord e tudo para enviar a mensagem um para o outro. E criamos grupos específicos dependendo da localização da equipe e da tarefa, é claro. E depois criamos um pequeno site para reagrupar todas as informações e referências para evitar a perda de informações em algumas discussões diferentes. Eu vou mostrar este site para vocês. Então, aqui existem algumas informações globais. Alguns recursos aqui. O fluxo de trabalho também na foto. Aqui algumas explicações para o Kitsu Gadget Play Blaze e publicamos algo assim. Outra categoria é a animação. Então escrevi todo o guia de estilo de animação aqui. Minha melhor referência foi Piper da Pixar. Eu também fiz alguma expressão facial neutra, porque não é iniciada, o personagem não começa assim. E há muitas outras explicações como spline. A etapa do spline, como eu disse, é muito particular. Eu faço muitas explicações sobre variação dos movimentos, como eu disse. Também algum bônus para explicar facilmente para os animadores como um gato pode se mover. Eu comparei o corpo do gato com este instrumento. Em francês é acordeon, mas não sei se é a mesma palavra em inglês. Então, pode ser fácil obter conexão com algum desenho.
A maior parte estava aqui para referências. Todos os personagens são muitas informações sobre o comportamento, sobre a especificidade de como ela funciona. Por exemplo, aqui os gatos podem olhar para o lado. Se um gato faz assim, é desenho animado. Então, porque ele pode olhar para o lado, ele tem de mover toda a cabeça. E são coisas específicas. É uma regra específica para os animadores. Então você tem que mover a cabeça do gato muito rapidamente. Se você olhar para o seu gato, verá que ele move a cabeça. Ele move a cabeça assim. É como a arte dos olhos, mas é mais arte de cabeça. Assim, se ele tiver intenção de alguma coisa, por alguma coisa, ele primeiro move a orelha e depois a cabeça. Vemos o que acontece se ele estiver interessado por algo. Mas às vezes você chama seu gato e ele apenas se move aqui assim. Então é importante, eu não quero ver, sabe? Outro exemplo para as caudas, se o gato pular, ele sempre sobe a cauda. Acho que é por causa das costas. Mas sim, é algo que percebo quando olho para referências. Então, peço aos animadores que façam o mesmo. Aqui muitas referências para quaisquer movimento. E você pode ver depois de muitos vídeos que temos outros personagens, etc. Então, sobre a estratégia de processo é gerenciar as filmagens longas e complexas, mas também dividir bem no trabalho para torná-lo mais adequado e fluido possível. Devido a uma enorme lacuna na complexidade entre todas as filmagens, criei uma escala de dificuldade para os animadores serem mais precisos na distribuição das filmagens, permitindo que eles sejam adaptados ao nível de cada animador. Às vezes, você pode ter uma filmagem no escuro, mas muito fácil de animar. Supondo, por exemplo, que uma animação importada da biblioteca ou outra filmagem seja suficiente. Centenas de quadros podem ser animados em apenas algumas horas ou menos. Isso lhe dá mais tempo para animar filmagens mais difíceis. Sobre filmagens mais difíceis, tive que encontrar uma maneira de dividi-las para reduzir os esforços para a equipe de animadores. E havia duas opções claras. A primeira foi dividir a filmagem em uma subfilmagem menor. O segundo método foi distribuir personagens entre diferentes animadores e supervisionar o progresso de cada cena de animação separada para garantir que a interação entre os personagens funcionasse. Vamos ver isso em detalhes depois. Eu verifiquei o equipamento, pedi para ser reconstruído, e quando a versão foi avançada o suficiente, identifiquei as animações repetitivas do filme, e fiz essa animação para cada personagem separadamente, que eu os guardei em uma biblioteca, como caminhar, correr, dormir, alguns ciclos que podemos reutilizar facilmente a qualquer momento, se necessário. Ok, então agora o recrutamento. O recrutamento é um momento delicado, porque você lida com os seres humanos e é emocionalmente intenso. Você precisa escolher todos os animadores que trabalharão com você ao longo do projeto. E eles precisam se encaixar na sua expectativa, mas também se espera que eles amem o projeto e trabalhem com você. Então, antes de tudo, eles precisam ter um bom senso de animação. Não é necessário terem trabalhado em grandes projetos ou serem animadores super qualificados. Além disso, os personagens não são humanos. Então, há menos trabalhos na animação de atuação.
mas habilidades mínimas são necessárias e uma plenitude para a mecânica corporal. Também sobre comunicação e espíritos. É importante ter um bom relacionamento com os animadores, portanto, verificar se a comunicação funciona bem e se poderia estar envolvido com o projeto. O flow era amigável para juniores. Cerca de 60% da equipe era juniores. E não foi um problema, porque muitas filmagens foram muito fáceis. E os juniores para outras filmagens são corajosos, para que possam ser desafiados. Sobre trapacear, muitos animadores são usados para deformar ou destruir a plataforma para obter a forma certa. Encontre a silhueta certa ou melhorar o movimento. Porque geralmente a câmera não se move muito, não se move muito e não será modificada depois. No Flow, você tem uma filmagem no escuro, com câmera em constante movimento. E Gente nos informou que ele poderia mover a câmera após a animação para ajustar a encenação ou a composição como desejava. Portanto, você tem que ter certeza de que a pose poderia funcionar em toda direção para evitar alguns retakes. Se virmos deformação, também é melhor. Se você vir a deformação após um potencial retaque no ponto da câmera, também é melhor quando você inicia uma filmagem no escuro para ficar limpo e manter o controle de seu personagem, de todas as poses o tempo todo. E capacidade de ir rápido e espontâneo é mais uma mentalidade do que uma habilidade. As filmagens longas não são usuais na animação 3D, e alguns animadores podem ser reticentes para lidar com isso. Mas se você trabalha com eficiência, concentrando-se na localização, no tempo e nas poses fortes, sem perder tempo em detalhes e usar ferramentas na biblioteca de animação, poderá animar e arrastar nossos milhares de quadros de maneira fácil e rápida. Agora vamos ver o teste de animação no recrutamento que fiz. Ok, então, porque muitos aspectos do filme são muito específicos, como eu disse. Eu queria testar os animadores depois de validar a demonstração. A demonstração pode ser relevante para muitos aspectos, mas os testes de animação fornecem mais informações sobre a personalidade e o método dos animadores, porque você entra em contato por alguns dias e pode ver como são as comunicações. Também dentro do arquivo 3D, as poses e as curvas de animação em detalhes. Para cada um deles, dei feedback e fiz alguns rascunhos em troca. Para essa proposta, a ideia é testar as habilidades mecânicas do corpo do animador e sua compreensão do vídeo de referência. De fato, eles precisam se inspirar na referência enquanto os adaptam à situação na cena. A altura do barco não é a mesma que a referência de vídeo, nem a câmera, nem o momento. Então você tem que se adaptar. Aqui é a referência. Nós os vimos de lado. Então você pode ver um dos testes de animação. É o teste de Yannick Jackson. Ele estava no time. Neste teste, por exemplo, eu amo a maneira como o gato lambe sua pata depois de soltar o peixe. Os horários dos pontos não são perfeitos, mas muito bons. E há muitos detalhes interessantes na orelha e nas caudas. Então, o teste foi bom para o que eu esperava. Ok. Sim, fizemos um passeio no zoológico, já que alguns animais do zoológico estavam presentes no filme. Então, havia um capivara, alguns lêmures. E isso é tudo porque depois o pássaro sagitário é muito raro no zoológico. E depois são animais habituais como gatos e cães.
Então, a equipe pode se conhecer e mergulhar no humor do filme de uma maneira original. Foi muito divertido e instrutivo. Por exemplo, a capivara sempre dormia e não se movia, e assim fizemos no filme. Organizamos também um treinamento no Blender, presencialmente para descobrir funções úteis e ferramentas específicas adaptadas ao filme. Claro, não vimos todo o Blender, mas identificamos pontos para o nosso filme. Então demos uma olhada novamente no básico. Tudo o que você precisa saber para controlar os arquivos e no Blender e funções específicas. Como seguir os caminhos para fazer a trajetória seguindo uma curva. Ou copiar coleções de pasta para importar o personagem com todas as suas restrições e animação de uma cena para. Também mostramos as plataformas, sua lógica e como manipulá-las. Vou mostrar os controles do gato. Olá, esta é minha janela de configuração. Eu trabalho apenas em uma janela normalmente. Então você tem aqui o editor de animação, ou a folha de dub aqui. Eu posso mudar para ir para o editor de gráficos. É muito fácil. Não há necessidade de ter outra janela. Aqui está a linha do tempo. Eu nunca uso a linha do tempo, mas preciso dos botões. Então, eu coloquei abaixo e tenho tudo o que quero. A câmera aqui para ter certeza do que estou fazendo e da visualização. É muito fácil. E sim, o que posso fazer aqui? Normalmente existem alguns, mas não tenho as ferramentas aqui. Então, você começa assim. Não farei a expressão facial, mas mostrarei algumas coisas legais. Por exemplo, existem alguns controles da cabeça aqui. Você pode mover a cabeça assim. É bastante natural, mesmo se eu fizer coisas com meu mouse. Existem muitos controles para a mesma coisa. Por exemplo, para as costas. Há também isso no meio, mas também isso. Há também algum controle para arredondar a forma. E que também contorna as costas. E faz algumas coisas de acordo. Então, fiz um pouco de animação com isso para mostrar a vocês em ação. Então, eu fiz a animação em 30 minutos, apenas para olhar. Apenas para ver como eu fiz. Eu tinha todas as regras que fiz para vocês poderem ver, funciona em todas as direções. E é legal ter muitos controladores, porque prefiro não usar alguma camada de controles, alguma camada de animação. Mas prefiro usar os controles dentro do movimento. Por exemplo, se eu reduzir a altura das costas, pode ser a mesma animação, mas mais sorrateira,
ou talvez um pouco mais alto. Mas, como você vê durante a animação, você pode ajustar o movimento muito fácil e ter um comportamento diferente. Então, sim, é muito legal. Ok, para plugins, usamos diferentes plugins, mas estes eram necessários. Os dois primeiros estão muito poderosos para fazer animação. Existem muitas funções para controlar, manipular e modificar seus movimentos, e ficar com muita facilidade. Navegador de ativos para mostrar e adicionar animações predefinidas à cena. E o Rig Picker era essencial para manipular e controlar a plataforma, porque eu não mostrei todos os controladores. Mas há mais. Copy Global Transform, todo mundo conhece. Muito útil, porque muitas filmagens, onde houve múltiplas mudanças e como personagens, movendo-se em barco em movimento e muita restrição. Então esse foi o melhor para colocar qualquer controlador no espaço global. Curve Helper para gerenciar e adicionar efeito a uma seleção de curvas ao mesmo tempo. Sim, o básico. Então vamos para a filmagem no escuro. Essas fotos são muito especiais, pois os animadores não são usados para animar uma filmagem tão longa. Então, eu tive que encontrar uma maneira de reduzir o esforço de complexidade para o animador. Como eu disse, há duas maneiras de lidar com esse tipo de filmagem, dependendo da encenação e da interação entre os personagens. O primeiro método é dividir a filmagem em várias partes, aproveitando os momentos que não têm personagens na tela. Ou, como durante o movimento da câmera, você filma um personagem, depois filma outro personagem, e entre ambos não há nada. Então você pode simplesmente cortar lá. Ou, se um personagem estiver quieto, podemos apenas colocar as amostras e mudar a cena. Quando cada parte da filmagem é concluída, você pode colapsá-los em um arquivo principal, principalmente aquele com maior interação e restrições. Porque é mais fácil com simplesmente copiar e colar de outra filmagem dividida. Cena dividida. O segundo método é atribuir os personagens a diferentes animadores, para que eles possam se concentrar em um ou poucos personagens que seriam mais fáceis para eles. Após qualquer melhoria, os animadores podem buscar a última versão da animação dos outros personagens e copiá-la em sua filmagem, para que eles possam assistir ao próximo passo de sua animação com a nova animação dos outros personagens. E estou aqui para supervisionar tudo. Obviamente, você também pode misturar dois métodos, se necessário. Muito útil no caso de 6.606 quadros com uma dúzia de personagens. E vamos ver um exemplo disso. Não é uma grande filmagem, porque é muito longo, tem 5 minutos de duração. Então, estamos procurando a animação. Você verá muitos detalhes. Então, já existem muitas informações. Até as caudas estão se movendo e coisas assim. O último passo é uma mistura de meio. Não é este, sim. É uma mistura do bloco A e bloco B. Então você verá porque o gato
é o personagem principal nesta foto. E os cães o seguiram e reagiram a esse movimento. A parte mais avançada foram as cenas de gatos. E para que os animadores dos cães pudessem adaptar seu movimento aos do gato. Em seguida, a etapa é a spline. Então agora você tem ambas as animações e elas funcionam. E quanto ao som? Como não havia diálogos, os sons foram gravados após a animação. Com os efeitos sonoros, tivemos que trabalhar quase cegamente, de acordo com o clima dos personagens ou da situação. E às vezes, aleatoriamente. Também como para o Lemur, porque vimos isso, ouvimos dizer que ele está sempre fazendo barulho. É o comportamento dele, sempre fazendo assim. Então, ok, abrindo os olhos, a boca, aleatoriamente. E vou de acordo com sua animação depois disso. Então, todo o som veio de animais reais, como você vê, exceto a capivara, porque sua voz era ridícula demais. E assim foi substituído por um camelo bebê. Desculpe. Então, sim, para concluir o que está acontecendo no Flow atualmente, o Flow teve a chance de ser selecionado no Festival Internacional de Cinema de Cannes, que é um dos festivais mais famosos do mundo. Desde então, é frequentemente selecionado por festivais de cinema e ganhou muitos prêmios, como Annecy, que ganhou 4 prêmios no Festival de Animação. Premiado também no Festival de Cinema no México, Austrália, Canadá, Polônia, Grécia, China. E eu estive lá, foi doido. Como melhor filme de animação também, em Los Angeles nesta manhã. Então é um começo fantástico para o filme. E ainda não foi lançado. Será em uma semana na França. E são datas de lançamento muito diferentes, dependendo do país. E espero que esse tipo de produção familiar feita com o Blender dê ideias e incentive o setor a usar o Blender. E por outro lado, permita que projetos independentes se tornem realidade. E sim, esqueci de dizer coisas básicas. Somos 20 animadores para este filme e fizemos o filme em 6 meses. Sim, e como eu disse, metade da equipe era iniciante no Blender e metade da equipe era júnior. Então, sim, todo esse método funciona e estou muito feliz em compartilhá-lo com vocês. Muito obrigado. Então agora podemos. Se alguém tiver alguma dúvida, fico feliz em anunciar que há uma animadora comigo na conferência, Elodie D'Ambrosio, que trabalhou no filme também. Sim, então você tem 2 pessoas para responder sua pergunta.
Olá a todos, estou muito feliz por estar aqui em Amsterdã e talvez representar meus outros 20 colegas, animadores que não estão aqui. Então, como o Léo disse, somos muitos juniores. Por isso temos muita sorte de ter a oportunidade de aprender o Blender. Talvez metade das pessoas não conhecesse o Blender antes desta produção. E, pessoalmente, eu era uma animadora 2D. Então, há 2 anos, descobri que há uma terceira dimensão. Então, sim, foi muito interessante. E também fiquei muito feliz que meu trabalho fosse basicamente assistir vídeos do YouTube o dia todo sobre gatos engraçados. E então, animá-los. Então, sim, e fico feliz em responder a algumas perguntas sobre meu trabalho, se houver algum. Obrigado. Sim. Desculpe, você poderia dizer. Sim. Você pode dizer, ou talvez tenhamos um microfone. Ah, sim, sim, ok. Outro, sim, ok, ok. Eu posso trazer sim, obrigado. Desculpe, porque é difícil de ouvir. Minha pergunta é sobre ciclos de caminhada para personagens quadrúpedes. Eu fiz uma animação recentemente. Eu não faço isso Sim, profissionalmente. E então eu comecei fazendo um ciclo de caminhada. O que eu descobri foi que, a menos que eles estejam andando no ritmo o tempo todo em terreno, você está constantemente tendo que mover os pés ou o que quer que seja e personalizá-lo. sim. Você acha que vale a pena fazer caminhadas como ciclos de caminhada assim? Ou você sabe, faz o bloqueio e depois move os pés? Sim, criamos antes do ciclo global e o ajustamos, dependendo do chão e do movimento da câmera. Fizemos algumas curvas para fazer o caminho de seguir das raízes dos personagens. E então, usamos a maioria das vezes a transformação global para obter a pose dos personagens que encaixam no solo. E depois, como você viu, existem muitos controladores para fazer algum movimento e se encaixar na filmagem. Sim, Está ligado? Então, sim, obrigado antes de tudo por uma excelente apresentação. Você mencionou trabalhar com uma biblioteca de animação. sim. Você poderia elaborar um pouco mais sobre isso? Ok, Christopher conseguiu fazer um navegador de ativos com algumas poses visuais e animação. Então você pode simplesmente clicar neles para colocar a animação nos personagens. Está incluído diretamente no Blender. Por isso, era novo quando começamos o projeto também. E obrigado. O problema é que, com a nova biblioteca de pose, uma das coisas que queríamos ter era trechos de animação lá também. Por isso estava preparado para ter pedaços de animação, mas eu nunca cheguei tão longe. E é apenas para poses únicas. Mas aparentemente você está usando. Sim, usamos também para animação. E é tão legal. E você também pode mudar, fazer algum arranjo para as poses. Você não precisa ter 100% das poses. Você pode fazer uma alteração duplicada. É muito bom, obrigado. Obrigado. E talvez você tenha algo a dizer para o usuário sobre a animação. Biblioteca de animação?
Sim, então eu cheguei no começo do projeto, porque precisava aprender o Blender também. E então eu estava com outros animadores em Paris, e eles fizeram as poses básicas para a biblioteca. E então é muito útil para todos os animadores, porque gostamos, como posso dizer, como um modelo. Como referências, o gato não é tão expressivo como se fosse da Disney. Deve ser realista, deve ser triste, mas não como humano. Também está na cena. Então, a biblioteca também ajuda. O filme é como homogêneo, não sei, digamos. Sim, então sim. E foi muito fácil. Fácil de usar também. Também usamos muitas ações porque, se um animador fez algo muito interessante, como passear, andar de bicicleta ou pular, podemos importar uma ação e usá-la. Mas, ao mesmo tempo, podemos alterá-la um pouco, dependendo do plano de fundo. E então, sim, foi muito, muito útil. E posso dizer porque, para mim, eu vim de muito longe e foi bastante intuitivo. Obrigado. Então eu apreciei isso. Eu sei que você tem uma pergunta desde o início. Olá. Você tinha alguma ferramenta específica para criar os caminhos? Ou estava usando curvas como NURBS para os animais? Não, apenas criamos caminhos. E eu apenas usei. Sim, usei o cursor para colocar as curvas no chão. Quando edito a curva, todos os pontos, eu os deixo agrupados com o cursor. Portanto, foi muito fácil fazer sua trajetória e encaixá-la no chão. Obrigado. Vi que você tentou injetar alguma aleatoriedade nas poses que decidiu usar. Você pensou em usar gatos reais pulando nos teclados dos animadores para criar a aleatoriedade? Não, não. Não. Sim. Você quer dizer se usarmos gatos reais? Sim, eu usei meu gato, por exemplo. Alguns movimentos chatos, muito comuns, não estão na internet, porque quando pessoas fazem vídeos, elas querem que seu gato faça algo muito específico. Mas, por exemplo, eu não vi um bom vídeo para um gato que vem do seu lado. Ou algo muito básico. Então, neste momento, gravei meu próprio gato. Você viu na primeira cena do teste. Devo dizer que não houve tortura animal. Espero não estragar o filme. O gato está na água muitas vezes e não está se sentindo muito bem. Mas não era de vídeos de gatos, sim. Olá. Estou me perguntando haver alguma ferramenta em potencial que você gostaria de estar no Blender que pudesse. Posso te mostrar? Ok. Há algo que eu quero. Muito útil que fizemos com Samuel Bernou. Posso adicionar? Por exemplo, trata-se da seleção de curvas dentro do editor de gráficos. Por exemplo, quero selecionar o ponto da curva que selecionei. Se eu quiser selecioná-los, não funciona. Além disso, se eu quiser clicar talvez no ponto, acho que não funciona. Não. Por isso, gostaria de ter alguma pré-prioridade da curva que selecionei. Sei que existem ferramentas
Chamamos a restrição de curva. Apenas a restrição de curva selecionada. Mas você precisa encontrá-lo aqui no editor de preferências e na animação. E aqui. Mas então você não pode selecionar outra curva. Então você precisa desativar e selecionar a curva. Então demora muito, como você pode ver. E construímos ferramentas com Samuel Bernoulli para estar sempre em apenas uma curva selecionada. E quando pressionamos o botão Alt, ele desativa isso. Esse foi o erro da ferramenta. Porque antes que essa função estava lá e estava em um caminho de canal. Mas foi alterado algumas versões antes. Então, depois de pressionar o botão adicionar, você pode selecionar qualquer curva desejada. E quando você termina a seleção, basta mover o botão. Ele volta ao quadro selecionado. Foram as ferramentas que fabricamos, ferramentas básicas, mas se pudermos deixá-lo no topo da seleção, será o melhor para mim. Ok. Talvez seu último. Olá. Olá. Então, isso é menos uma pergunta e mais que eu queria destacar algo que você disse. É sobre como você não usar muito a linha do tempo, porque está usando apenas para um ou dois botões. E houve uma discussão por um bom tempo, Pablo, sobre como os animadores, como eles raramente usam a linha do tempo. E queremos todos esses botões no editor de gráfico. Eu só queria reforçar que esse cara apenas disse isso e bravo. Obrigado. Thank you so much.